Irmãos, vamos ler o texto de Colossenses, estão no capítulo 2. Vamos ler os versos 2 e 3. A palavra nos diz: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, Deus, e a tua palavra é a verdade. Ela é a única verdade. É uma verdade absoluta, uma verdade plena, uma verdade que nós podemos confiar. E nós agora nos submetemos à autoridade desta palavra, para que o Senhor, através do teu Espírito, fale aos nossos corações, que através desta palavra, através hoje da exposição das Escrituras, o Senhor fale conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos conforme à imagem e semelhança do Filho de Deus, para que nós sejamos mais parecidos com Ele e sejamos santificados pela Tua palavra. Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós passamos aí os últimos 18 domingos estudando sobre o ser de Deus. Quando nós começamos parecia uma longa jornada, mas hoje a gente está encerrando esta série de mensagens sobre os atributos de Deus. E nós vimos umas tantas perfeições do nosso Deus, muitas delas, procuramos nos respaldar biblicamente em tudo que nós falamos, é o que nós sempre queremos para a nossa igreja, que seja uma igreja bíblica, cristocêntrica, com uma palavra centrada nas Escrituras, que tenha os olhos apenas voltados para Cristo, para a sua obra, para a sua pessoa, para que a nossa igreja seja uma igreja que tenha uma palavra saudável, que tenha um caminhar saudável, que seja conhecida como uma igreja santa e irrepreensível diante de Deus e diante da nossa sociedade. Diante da nossa cidade, do nosso bairro, dos nossos vizinhos, que vejam em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. E o intuito de nós fazermos esta série de mensagens e termos passado os últimos 18 domingos, essas últimas 18 semanas, estudando sobre quem Deus é para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Deus. Para que, conhecendo o nosso Deus, nós possamos contemplá-lo de forma adequada. Uma verdadeira adoração é uma adoração que está pautada num verdadeiro conhecimento sobre quem Deus é. Infelizmente, nós vemos pessoas dentro das igrejas que acham que estão adorando verdadeiramente um Deus Altíssimo, o Deus Criador, mas pela falta do conhecimento que tem deste Deus, de fato, não o adoram verdadeiramente. Porque uma adoração sincera, ela é fruto de um verdadeiro conhecimento a respeito de quem é o Criador. É impossível nós adorarmos alguém que nós não conhecemos. É impossível. A adoração é fruto de gratidão, é fruto de amor, é fruto de um reconhecimento, de um cuidado de alguém sobre nós. Como é que nós podemos adorar alguém que nós não conhecemos? Isto é uma impossibilidade. Não existe adoração. Por isso que João vem nos falar que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é qualquer pessoa que adora a Deus. Não são todas as pessoas dentro das igrejas que adoram a Deus. Não são.
E nós não queremos na nossa igreja essas pessoas. Não queremos. Talvez diante de tudo que foi exposto aqui durante essa série, talvez você tenha se deparado com algumas situações em que você mesmo tenha se questionado se de fato você adora a Deus verdadeiramente. E é bom que isso tenha acontecido. A palavra, ela confronta a nossa realidade pecaminosa, porque ela é verdadeira, ela é santa. Ela confronta a realidade que nós vivemos. Ela nos confronta como criaturas caídas. E é bom que de fato isso tenha acontecido. E se não aconteceu, prostre-se diante de Deus, para que você seja de fato confrontado com a sua palavra. Para que a nossa noção de quem Deus é, a nossa compreensão de quem Deus é, tenha sido moldada pelos atributos de Deus, pelo ser dele. Porque uma verdadeira adoração, repito, ela só é viável diante de um verdadeiro conhecimento do ser de Deus. Fora isso, você não está adorando a Deus. Você vem à igreja, louva a Deus, você vem à igreja, lê a palavra, você vem à igreja e ora, e tudo isso, todas essas coisas são formas de adoração a Deus, porque o culto é de adoração a Deus. E talvez você esteja fazendo isso achando que está adorando a Deus. Mas se você de fato não compreender as Escrituras, se você não se aprofundar no conhecimento de Deus, se você não buscar querer saber quem Deus é, você está vindo e fazendo todas essas coisas em vão. Porque Deus não recebe nenhuma adoração falsa. Ele não recebe. Que nós tenhamos, ao final do nosso culto de hoje, uma causa motora de adorá-lo. Nós tenhamos um motivo, nós tenhamos um impulsionamento para adorá-lo, e que seja a glória dele, seja esta contemplação da glória de Deus diante de tudo o que nós vimos. Todos os atributos de Deus, eles naturalmente causam um maravilhamento em nós. A nossa adoração é por causa deste maravilhamento que nós temos diante da compreensão de quem Deus é. É isso que conhecer Deus causa, um senso de maravilhamento por causa do nosso pecado. Nós nos vemos diante de tamanha sujeira que nós somos, mas aí nós podemos ver quem Deus é. A sua santidade, Ele se revelou a nós. Isso é maravilhoso. É quando nós somos convencidos do nosso pecado, mas também somos convencidos da justiça. É quando nós podemos contemplar esse Deus, é quando nós vemos que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos estar perto dele. A manifestação das suas perfeições nos causam esse senso de quão maravilhoso esse Deus é. Quão maravilhoso, quão majestoso esse Deus é. E ao mesmo tempo, em paralelo com todo esse maravilhamento, nós percebemos quão incompreensível o nosso Deus é. Nós começamos a estudar, começamos a ver que nós estamos diante de um ser eterno. E a eternidade, ela é um atributo ao homem impossível de compreender. Por causa da nossa finitude, por causa da nossa limitação, porque nós somos finitos.
é meio que incompatível essa noção de eternidade para o homem. Agora, esta incompreensibilidade do ser de Deus, ela não pode e não é motivo para nós desistirmos de tentar compreender quem Deus é. Não é. Aí parece até um contrassenso, porque eu acabei de falar que o ser de Deus é um ser incompreensível. Mas isso não pode ser motivo para nós pararmos de tentar compreender quem Deus é. Mas, poxa vida, como? Como nós podemos então compreender quem Deus é? É isso que Paulo fala aqui aos Colossenses. É isso o que ele está falando aqui para os Colossenses. Paulo aqui ele estava se esforçando para que aquela igreja fosse fortalecida no seu coração, que todos eles estivessem unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Aqui é justamente a incompreensibilidade que eu estou falando. Agora, quem é este mistério de Deus? Aqui está a possibilidade de poder compreender quem Deus é. A saber, Cristo, o Filho de Deus. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecer Deus é conhecer Cristo. Por quê? Porque foi através de Cristo que Deus se fez conhecido. Através de Cristo e da sua palavra. Cristo é o verbo vivo de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada do próprio Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Cristo. E Deus se fez conhecer através dele, de Jesus. Por isso que é possível nós compreendermos o incompreensível através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado para reconhecermos a obra e a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Existe sim uma possibilidade de compreensão de quem Deus é, porque Deus se revelou através da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui, ele enfaticamente diz para os Colossenses: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você imaginar de conhecimento, de sabedoria, tudo está escondido em Deus. E são tesouros. O tesouro ele tem que ser procurado. Tesouro não é algo que está na superfície, visto para todos, disponível a todos. Não, o tesouro é algo que você tem que cavar. Você tem que mergulhar, você tem que ir para as profundezas, você tem que buscar. É algo que nos faz trabalhar muito. Em Romanos, no capítulo 11, Paulo também diz, e ele fala sobre esse conhecimento: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Profundidade. O conhecimento de Deus é algo que nós temos que mergulhar. É algo que nós temos que ir no mais profundo para poder encontrar. É aí que nós temos o nosso senso de maravilhamento a respeito de quem Deus é. Porque quanto mais nós mergulhamos, mais nós nos maravilhamos com o seu ser, mais nós nos deleitamos em Deus, mais nós temos prazer em quem Deus é, mais nós vemos a necessidade de dependência que nós temos de Deus, quão miseráveis nós somos e quão santo Deus é. Isso vai satisfazendo o nosso coração dia após dia.
Isto vai preenchendo os vazios que nós encontramos no dia a dia do nosso coração. Deus vai preenchendo tudo isso. Nós vamos vendo como é precioso este Deus que nós servimos. Quão verdadeira é a sua palavra. Quão real é este evangelho. Quão real é a pessoa de Cristo. Nós vamos nos maravilhando. Mas tem que procurar. Tem que ir fundo. E mesmo que nós possamos compreender esse Deus, ainda assim, por causa da nossa limitação, por causa do nosso pecado, da nossa condição pecaminosa, ainda não é um conhecimento completo. O que Deus nos dá de si mesmo é, de fato, um relato fiel sobre quem Ele é, porém, não é completo para nós. Não é completo. É o suficiente para garantir, através do seu Espírito, que a nossa compreensão fique livre de erro. Nós podemos compreender quem Deus é, mas pode haver uma compreensão errada se não for acertadamente procurada, estudada, se não for através do seu Filho. Aqui Paulo está dizendo estas palavras para os colossenses num contexto em que a igreja estaria entrando em falsos ensinos. E Paulo vem fazer um alerta para os colossenses, dizendo: prestem muita atenção no que vocês estão sendo ensinados. Toda a sabedoria e todo o conhecimento estão apenas em Cristo, e fora dele não existe. Não é real. Olha só o verso 4. Eu digo isso nesses versos que nós lemos, 2 e 3. No verso 4, Paulo vai explicar por que é que ele está dizendo estas palavras. Ele está dizendo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Quer dizer, Paulo está levantando aqui justamente a questão de que eu estou sabendo que está começando a ter algum ensino falso. Livrem-se do legalismo. Livrem-se de vãs filosofias, de palavras que parecem ser boas, têm uma aparência muito boa, mas não tem o seu fundamento na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Livrem-se disso, guardem-se disso, porque desta forma não haverá uma verdadeira adoração. Desta forma vocês não vão poder contemplar Deus da forma como Ele é, da forma como Ele merece ser adorado, como Ele tem que ser exaltado na igreja e através da vida de vocês. Guardem-se disso. Guardem-se. A única revelação que Deus fez de si está na pessoa de Cristo. E para nós hoje, na Bíblia, a palavra santa, inerrante, verdadeira, única de Deus. Através deste conhecimento, nós ficamos livres de erros. Mesmo que o nosso conhecimento não seja completo, seja limitado, seja parcial. Ainda assim, este conhecimento, ele é completamente objetivo a respeito de quem Deus é. E este conhecimento que nós podemos ter de Deus, que é o que Deus se revela de si para nós, ele nos livra de errarmos, ele nos livra de pecarmos contra Deus. Nós podemos ter uma visão apropriada da glória de Deus na medida em que a nossa compreensão corresponde à revelação que Ele dá de si mesmo.
nós podemos contemplar Deus. E aquilo que nós exteriorizamos do nosso conhecimento de Deus nos mostra o que é que nós conhecemos desse Deus. As nossas obras mostram onde está firmada a nossa fé. Aquilo que nós fazemos, que nós falamos, os princípios, aquilo que nós nos apoiamos, mostra onde está firmada a nossa fé. Mostra o quanto nós conhecemos de Deus. E nós precisamos ter uma visão muito correta da glória do nosso Senhor. Isso se dá por aquilo que nós conhecemos a respeito do que Deus se revelou. Disse, irmãos, pensem apenas por um minuto aqui comigo. Pense agora. Você já parou alguns minutos assim, no meio do seu dia, sei lá, em qualquer lugar, de repente você para e começa a pensar que Deus, um Deus eterno, santo, esse Deus que nós vimos durante esses últimos meses, imutável, onisciente, onipresente, soberano, misericordioso, amoroso, bondoso, todas essas perfeições na plenitude do que elas podem ser, todas elas são o ser de Deus, e este Deus se revelou para seres miseráveis e pecadores. Você já parou para pensar na seriedade do que é isso? Do que significa Deus se revelar? Do que significa Ele ter encarnado na pessoa do Filho? O que significa isso? Deus quis se revelar e Ele se revelou para que as criaturas pudessem conhecê-lo, porque se Ele não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo. Mas Ele quis se fazer conhecido. Então Ele se revela na pessoa do Filho, se revela hoje através da Sua palavra para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Já parou para pensar no que isso significa? No que isso custou? Custou a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele se revelar para nós estarmos perto dele, para nós desfrutarmos da vida dele, para nós desfrutarmos do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, para nós desfrutarmos da própria vida de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E aqui nós então entendemos a preocupação de Paulo para os colossenses. Com a igreja de Colossos, a preocupação que ele tinha que aqueles amados irmãos conhecessem mais de Deus, para justamente terem uma visão apropriada da glória de Deus. Alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Olha a preocupação de Paulo. Paulo não conhecia esses irmãos aqui pessoalmente. Ele escreveu essa carta estando preso. Mas ele tinha ouvido falar já, através de Epáfras, que muito provavelmente foi quem abriu esta igreja em Colossos. Então ele já tinha ouvido falar dos irmãos e Paulo estava animado com a fé daqueles irmãos. Eu me alegro, ele fala logo no capítulo 1, estou feliz em saber que vocês estão firmes na fé, mas prestem atenção aqui no que eu quero dizer. Esforcem-se para alcançar o pleno conhecimento do mistério de Deus, para vocês não serem enganados. E ele já dá a resposta de bate-pronto. Todo esse conhecimento que eu estou dizendo para vocês procurarem. Esse conhecimento está em Cristo. Em Cristo.
Cristo é tudo o que há para saber. Não existe conhecimento fora de Cristo. Todas as coisas só fazem sentido quando Jesus é o centro dessas coisas. Sua vida, você quer ter sentido na sua vida, Cristo tem que ser o centro da sua vida. O seu trabalho, você quer que seu trabalho tenha sentido para você, então Cristo tem que ser o centro do teu trabalho. A sua família tem que fazer sentido para você, Cristo tem que ser o centro da sua família. Porque se Cristo não for o centro, nada tem valor, nada tem nenhum sentido. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Já se depararam com pessoas que se perguntam de onde eu vim, para onde eu vou? Minha vida não tem valor. A vida não tem sentido mesmo. A hora que morrer acabou tudo. Já se depararam com pessoas com essas palavras, com essa noção? Pessoas que não têm Cristo estão perdidas. Por quê? Porque apenas Cristo é a fonte de todo conhecimento, a fonte de tudo o que pode fazer sentido. Toda a sabedoria e todo o conhecimento que jamais existiram encontram seu significado mais completo na pessoa de Jesus. Sem Jesus não existe conhecimento. E para aqueles que estão em Cristo hoje entendem que nunca houve nenhum conhecimento fora dele. Porque nós passamos da morte para a vida. Vocês querem notar como isso é importante? Esse contraste entre não estar em Cristo e estar em Cristo. Perceba só o que Paulo fala no próprio livro de Colossenses. Olha só, veja aí no capítulo 1, verso 21. Olha só o que ele está falando. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha só, em nossa mente nós éramos inimigos de Deus. Perceba como é importante o conhecimento de Deus. Como é importante a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Porque na nossa mente nós éramos inimigos de Deus. Olha só o que ele fala no capítulo 2, no verso 18. Ele vem falar justamente sobre falsos crentes, sobre falsos ensinos. Ele diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Percebam que uma pessoa sem Cristo, ela é na sua mente inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não tem conhecimento de Deus. Ela peca contra Deus e peca voluntariamente porque ela quer, porque ela odeia Deus. Agora, o falso ensino torna as pessoas ignorantes a respeito do conhecimento de Deus, porque acham que têm conhecimento, mas enganam. E são enganadas pelo falso conhecimento de Deus. Na sua mente carnal, elas se tornam orgulhosas. Uma mente carnal é um falso conhecimento de Deus. Pessoas que se iludem achando que conhecem, mas não sabem quem é Cristo. Porque não se pautam na palavra, nas escrituras. E Paulo descreve isso com pessoas ensinando vãs filosofias. Pessoas ensinando doutrinas vindas de homens e não do próprio Deus. Olha a importância, isso aqui é um resumo da falta de Cristo, conhecimento zero. Agora olha só, para aqueles que estão em Cristo, o que Paulo fala, veja Colossenses 3, versos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nós fomos despidos do velho homem. Nós fomos revestidos do novo homem. Sabe o que isso significa?
significa uma renovação em conhecimento à imagem do nosso Deus. Isto é maravilhoso. A obra que Cristo faz é nos dar um conhecimento real de quem é Deus, para que nós possamos verdadeiramente contemplá-lo e glorificá-lo da forma como Ele quer ser glorificado. Nós passamos a ter uma noção real da realidade da nossa vida. A nossa vida passa a ter propósito. Nós sabemos para o que nós fomos criados, para quem nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para Ele e apenas para Ele. Para amá-lo, para adorá-lo, para viver para Ele. Para isso que nós fomos criados. O resumo de tudo isso, meus amados. Tudo isso que nós vimos sobre quem é Deus, o resumo de todas as coisas é o seguinte: a verdadeira felicidade consiste unicamente em fruir a Deus. Deus veio habitar dentro de nós e agora nós fruímos esse Deus, nós queremos exalar este bom perfume de Cristo, como diz a palavra. Nós queremos tornar conhecido o nosso Deus. As nossas boas obras mostram o nosso Deus. A nossa feição, os nossos atos, o nosso falar mostram quem Deus é. Mostra como nós estamos com Ele. Eu acho fantástico num dos evangelhos em que o Senhor Jesus Cristo foi preso e Pedro, de longe, vai acompanhando o Senhor Jesus Cristo, de longe. Ele vai olhando, o Senhor Jesus Cristo foi preso e ele começa ao longe a seguir o caminho que os soldados romanos estão fazendo com Cristo. Ele vai parando em alguns lugares assim. E numa das rodas em que ele para, viram para ele e falam assim: você estava com esse homem. Aí ele fala assim: eu não conheço esse homem. Uma das 3 vezes em que Pedro nega. Então, fala assim para ele: a tua fala te denuncia. A nossa fala tem que nos denunciar, meus irmãos. Quando nós chegarmos em qualquer lugar, nós temos que denunciar: eu sou de Cristo. Porque isso é um motivo de alegria para nós. Nós sabemos o que isso significa, meus irmãos. Nós sabemos o que significa a nossa vida estar escondida em Deus. Isso custou o Filho dele. Nós somos feitos participantes da vida do próprio Deus, através da obra de Jesus e da regeneração do Espírito. O nosso maior desejo tem que ser desfrutar e compartilhar dessa vida com Deus, para que o nosso Senhor seja glorificado através de nós, meus amados. O conhecimento de Deus, ele é crucial para nós. Ele é crucial. Ele é tudo o que nós temos. E aqui está justamente o que esse conhecimento de Deus faz em nós. Ele nos torna pessoas mais humildes. Pessoas que não são soberbas, que não são arrogantes. O conhecimento de Deus nos torna humildes, porque o nosso Deus, ele nos humilha. Não no sentido de pisar em nós, não. Mas no sentido de mostrar quem nós somos. Nós somos pecadores e Ele é santo. Então nós somos humilhados por essa palavra, mas isso é bom para nós, porque isso nos coloca no nosso devido lugar. Nos coloca onde nós temos que estar, debaixo da sua vontade.
conhecimento de Deus nos torna pessoas mais humildes, nos torna pessoas mais cautelosas. O conhecimento de Deus nos dá um senso de reverência diante de um Deus soberano, todo-poderoso, grande, de uma forma que nós não podemos calcular. Quando nós começamos a conhecer Deus, nós vamos baixando a nossa bola, que Ele cresça e que nós diminuamos. Contemplar Deus é nós conhecermos Ele. E esta contemplação faz que nós nos baixemos, faz que nós nos prostremos diante da Sua majestade. É isso que o que Deus faz conosco, meus amados. Tem uma figura, eu vi uma vez uma camiseta, uma figura muito interessante. O lugar mais alto em que o homem chegou foi aos pés da cruz. Aí é justamente a figura, ao contrário da figura do evolucionismo, que o evolucionismo começa com um macaco curvado, de repente vai levantando e se torna um homem. Uma tremenda bobagem, tremendo engano. Mas essa figura era o contrário, era um homem em pé. E depois de algumas figuras, este homem, não um animal, um homem, estava de joelhos prostrados diante de uma cruz. Esse é o lugar mais alto em que o homem pode chegar. Prostrado diante da cruz de Jesus. Ali é o lugar onde ele contempla a glória de Deus. Prostrado. Porque é isso que o conhecimento de Deus faz em nós. Ele faz nós nos curvarmos diante da grandeza de quem esse Deus é. Uma criatura não tem direito algum, meus amados. Uma criatura não pode exigir nada do seu Criador. Independente da forma como a criatura é tratada, não está ao seu alcance fazer qualquer tipo de reclamação para Deus. Não. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma como Ele quer. Ele levanta vasos para a honra, como vasos para a desonra, para a perdição e para a salvação. Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. Ele escolhe um e não escolhe outro. E ambos são instrumentos de Deus na terra, para que Deus exerça o seu poder sobre nós, para que nós o adoremos e o glorifiquemos. Ele faz isso porque Ele quer, porque Ele é Deus. E esse é o único motivo pelo qual nós, cristãos, que somos cientes do que Deus fez por nós, o glorificamos e o adoramos. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém.